Boa tarde a todos. Gostaria de, em primeiríssimo lugar, agradecer essa oportunidade, a Max Alimentos, a Natália, a Luli, e cumprimentar aqui, temos várias entidades que são afiliados ao fórum aqui hoje, então já falei com vários hoje. Eu sou diretora de educação do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, e esse título, esse assunto, esse tema que foi dado, é um tema que pode ser uma semana inteira de palestra. Então a gente teve que pensar como focar em alguma coisa dentro desse tema. Que riscos corro trabalhando na causa animal? Podem ser muitos. Então nós procuramos focar em dois. Um em nível pessoal e outro em nível técnico. Bom, só para quem não conhece o Fórum, é uma ONG que foi criada aqui em São Paulo em 2000 e tem uma rede de ONGs de proteção animal afiliadas. Nós temos parcerias várias, a união faz a força, né? E a composição da nossa direção, nossa presidente é uma bióloga, a secretário executivo, vocês tiveram ele aqui hoje, o Dr. Wilson Grassi, a nossa diretora técnica, a doutora Vânia, vai falar também logo após a minha palestra, que ela vai fazer a parte técnica, e nós temos um corpo técnico consultivo de médicos veterinários que dá o embasamento a nossas ações, programas e campanhas. Aqui são logos de vários dos das nossas afiliadas. Hoje nós temos aqui a PASFA de Campinas, que ganhou um prêmio, Cão Viver de Belo Horizonte, que também ganhou um prêmio, é nossa afiliada. Temos a PAT de Tefé, que fica no Amazonas. Enfim, temos muitos afiliados, talvez outros que eu não citei, mas estão aqui hoje. Então, apenas alguns logos de alguns afiliados. Nós temos uma série de campanhas e programas, e eu sempre dou um destaque aqui para a questão de educação, porque é a ferramenta para a gente mudar o paradigma do relacionamento do ser humano e de outros animais. Então, vou passar rapidinho, porque isso é uma coisa que eu aproveito sempre para oferecer para todas as ONGs de proteção animal de todos os municípios. Aqui tem vários municípios e estados presentes. O nosso curso é dado de forma gratuita, são 8 horas, mas podemos dar em menos horas. E nós temos o apoio do MEC e da Tetra Pak, que banca, que faz a impressão do material didático, que também é dado de forma gratuita. Temos também vídeos que são distribuídos. Enfim, então é relativamente fácil levar isso até a Secretaria de Educação, já que não tem custos. Aqui, algumas fotografias, eu já fiz a capacitação em quase 50 municípios de 8 estados brasileiros. Algumas fotos das capacitações. Às vezes eu faço capacitação de 40, 50 professores, até 350, 400, dependendo do município. Amanhã eu vou estar aqui na capital, São Paulo, capacitando 70 professores. Na terça eu vou para Mauá, em São Paulo, 174 professores. E na quarta-feira, Atibaia, aqui na Grande São Paulo também. E também fazemos parcerias com instituições de ensino para capacitar futuros professores. Bom, então ofereço isso a vocês que quiserem levar esse programa educativo até seus municípios. Ontem fizemos o nosso seminário anual, foi na USP, e tivemos o apoio da Max, e também a revista Clínica Veterinária, que está aqui hoje também, aqui no evento. A Anclivepa São Paulo, vocês já tiveram aqui o Wilson Grassi, é nosso secretário executivo e também diretor da Anclivepa, e Projeto Santuário, que é da USP, e o Barão Natural, que é da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é uma de nossas afiliadas, e tem uma cadeia de restaurantes veganos aqui em São Paulo. E aproveito para convidar vocês a irem ao VegFest da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, nossa afiliada, que vai acontecer em Recife agora em setembro. Estarei lá também fazendo uma palestra. Vai ser muito, muito interessante. Grandes nomes internacionais e aqui do Brasil. Bom, agora, para falar
de que riscos corro trabalhando na causa e como me prevenir, o que nós iríamos falar? Porque tem tanta coisa, a gente tinha que focar. Bom, falta de recursos externos é que a primeira pessoa pensa, eu não tenho dinheiro para trabalhar, não tenho mais pessoas para me ajudarem, enfim, 1000 coisas, a mídia não me ouve, não sou respeitada, enfim, 1000 coisas que podem acontecer, e aí a gente tem que procurar ajuda externa também. Mas resolvemos focar na falta de recursos internos. O que seria isso? Eu vou falar dessa questão pessoal, que eu acho que afeta a todos nós que trabalhamos com a causa animal. E depois a doutora Vânia, nossa diretora técnica, vai falar sobre essa questão de suporte técnico que se tem que ter trabalhando na causa animal. Bom, seguinte, fadiga de compaixão, já ouviram falar isso? Eu acho que vai ser difícil alguém dizer aqui que nunca sofreu dessa questão. O que é a fadiga da compaixão? É também conhecido como desordem secundária do estresse traumático. Nossa, um título assim terrível, né? Condição na qual um indivíduo, em sua tentativa de aliviar a dor e o sofrimento de outro ser, seja humano ou outras espécies animais, experimenta dor e sofrimento próprio. Alguém aqui já ficou super, hiper estressado? Levanta a mão. Eu acredito que todos, né? Todos, né? Cedo ou tarde, muitas vezes ou poucas vezes, sofremos disso. É muito comum em pessoas que trabalham com serviços emergenciais e principalmente dentro da proteção animal, pessoas que trabalham em abrigos, resgate animal, reabilitação, isso é diretamente com os animais. Mas aqueles que ficam atrás de um computador também sofrem, porque a gente fica vendo uma série de coisas, pensando como podemos mudar essa situação. Então, isso daqui faz parte do nosso trabalho. É ou não é? Todos os dias a gente está vendo coisas terríveis acontecerem. E aí a gente acaba sofrendo. Por quê? Enfrentamento à sociedade com valores não altruístas, que não compreende nosso trabalho. Às vezes a própria família, nossa família não aceita, porque a gente se dedica demais, né? E é isso que acontece, né? Principalmente sociedade e a família. E aí, uma imensidão e variedade de problemas, né? Contato permanente com animais vítimas de abuso ou negligência, não podermos ajudar a todos e também, às vezes, a gente pode até projetar as nossas carências pessoais. Enfim, um grande drama, que a gente tem que trabalhar com isso, porque isso é a nossa realidade. Então, quais são os sintomas que a gente acaba passando por? Adoção de sofrimento alheio como seus próprios. É lógico, se a gente não tiver uma grande dose de empatia, a gente nem vai trabalhar com isso. E a gente acaba misturando. Como diz o budismo, se a casa está pegando fogo, não pegue fogo junto com ela. Mas é muito difícil. Então a gente acaba com um sentimento de frustração, culpa, pelo trabalho não realizado. A gente não consegue focar só no que foi feito bem-sucedidamente, né? E a gente pode ter, sim, problemas físicos e mentais por causa disso. Falta de sono, irritabilidade, mau humor, a gente começar a ter, se afastar de nossos amigos, nossa própria família, e a gente começar a ficar com o nosso moral e autoestima baixos, porque a gente não está fazendo tudo que a gente queria, né? E acabar com esgotamento físico e mental permanentes, ou pelo menos a médio e longo prazo. Concordam que a gente passa por isso? É terrível. E aí a gente acaba tendo um baixo rendimento no trabalho. Quer dizer, fica um círculo vicioso. Se a gente não consegue fazer tudo o que quer, a gente acaba mal e a gente acaba fazendo menos ainda por estarmos tão estressados. Então eu acho que isso todos nós sentimos ou já sentimos em alguma vez. Beleza, e o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, 4 passos básicos. Primeiro, estar atento
a que isso possa acontecer. Reconhecer esses sintomas da gente, poxa, hoje eu estou meio lenta, hoje eu estou trabalhando, não estou dormindo bem, eu estou muito mal-humorada, e ver isso como um sintoma que já prenuncia essa questão do estresse. Procurar mudanças para pelo menos parar isso e, eventualmente, inclusive, buscar ajuda se sair fora do nosso controle. Então, organizar o ambiente de trabalho, estabelecer prioridades, isso é muito importante. Estabelecer metas factíveis. Não adianta eu me dizer, vou salvar todos os animais. Não vou, é impossível, né? Não culpar-se por não poder fazer mais, nem por não atingir metas. Eu vou ter que rever minhas metas. É isso que eu vou ter que fazer, né? Administrar adequadamente o nosso tempo e até delegar responsabilidade. Procurar com quem dividir, né? É difícil? É. Mas então a gente tem que procurar evitar continuar trabalhando quando já esgotado, dar um tempo. Às vezes esse parar, esse se afastar é mais produtivo do que eu ficar ali tentando e depois ter um colapso, né? Talvez mudar de ambiente, funções, trocar com alguém dentro da organização ou com um amigo, buscar hábitos de reenergizar o corpo e o espírito, procurar mais os amigos, a família, dedicar tempo a si próprio. Não posso. Sim, às vezes a gente tem que ser egoísta até para poder produzir mais. É isso, né? E se a coisa estiver muito séria, buscar profissionais que possam ajudar. Sejam médicos, psicólogos, mestres espirituais, cada um tem o seu caminho. Mas, sim, compreender que se está precisando de ajuda e buscar ajuda, né? Então, isso é muito importante. E daí realizar alianças estratégicas, reorganizar o trabalho, focar. Então, metas factíveis, se cuidar, se dar um tempo. Inclusive, eu gosto muito, sempre a gente vê, quando a gente viaja de avião, sempre a aeromoça fala, se despressurizar a cabine, ponha primeiro a máscara em quem? Na gente. Não adianta, estou com meu filho, vou buscar, eu desmaio e não ajudo o meu filho. Enfim, então isso é interessante, essa questão. Para a gente ajudar o próximo, seja quem for, um cão, um gato, um amigo, enfim, eu tenho que cuidar primeiro de mim, para eu estar melhor, com mais força, mais tempo, poder produzir mais. Isso é uma lição que todos nós temos que ter. Parece egoísmo, mas não é. É a gente aumentar a nossa produtividade. Então, isso a gente tem sempre que ter isso em mente. Então, essa é a parte que eu alerto a todo mundo, porque eu acho que todos nós passamos por isso, tá? Muito obrigada. E agora, nossa diretora técnica, a doutora Vânia Plaza Nunes. Boa tarde para todos. É uma honra estar aqui, poder falar com tantas pessoas que lutam diariamente pelos animais. Eu, na verdade, peguei uma carona na apresentação da Beth, mas é que eu acho super importante que os médicos veterinários se envolvam diretamente em todas essas tarefas que são feitas. Vocês viram agora há pouco o Dr. Fábio Futema, falando sobre qual é a diferença, muitas vezes, você ter uma pessoa nessa questão do atendimento, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com vocês. Na atualidade, nós temos visto que ocorreu uma popularização na mídia de informações, seja a respeito da necessidade da ação em relação à defesa, proteção e ao combate aos maus-tratos dos animais, seja em relação a que é necessário que a gente produza uma mudança no comportamento da nossa sociedade perante a relação que a gente tem com os animais. Ocorreu também um importante crescimento nos últimos 30 anos da população urbana em relação à população rural. E isso fez com que as pessoas, a virem viver na cidade, tivessem a necessidade de voltar um pouco para a natureza. Então, essa proliferação da questão
dos animais em áreas urbanas tem a ver com isso. Nós viemos e junto nós precisamos trazer coisas que nos remetam ainda a essa memória da vida natural. E os cães, os gatos e outros animais pet fazem isso. E também a gente percebeu que com a informatização, né, ou com a globalização da informação, hoje, imediatamente, o que está acontecendo aqui pode ser visto por uma pessoa que está do outro lado do mundo, né? Isso nos dá ao mesmo tempo, uma informação de pertencimento a uma situação, mas ao mesmo tempo uma loucura, porque são muitas coisas acontecendo e onde é que a gente vai, na verdade, agir. E isso leva a uma coisa que eu tenho muito mesmo, do que é um modismo. Então, hoje se confunde muito o que é bom e ruim para os animais. Então, será que eu faço isso ou não, do ponto de vista da proteção animal, né? Ocorreu também uma proliferação de entidades de proteção animal e uma figura que eu acho muito importante, que é o voluntário. É aquela pessoa que é um voluntário independente, que recolhe e trata de muitos animais, tanto que na cidade que eu moro, em Jundiaí, recentemente saiu uma lei publicada que determina que o atendimento público pode ser feito para entidades de proteção animal como para voluntários. Você tem que fazer um cadastro, mas esse atendimento é possível para uma série de serviços que a prefeitura hoje em dia oferece, né? É importante que as pessoas tenham a informação correta para agir. O doutor Fábio acabou de mostrar um exemplo imediato. Um animal foi atropelado. Se eu não souber interagir com aquele animal, eu, na verdade, posso levá-lo a óbito, né? Ou piorar o quadro daquele animal se eu não souber pegar aquele animal e transportá-lo. Então, a formação profissional, ela ganha uma grande importância, seja para um profissional de nível superior, ou como aquela moça ali colocou, que ela fez um curso técnico, mas a gente também tem que tomar cuidado, porque a popularização da necessidade das coisas criam coisas que nem sempre são fiscalizadas adequadamente. Então, eu posso ter cursos que não têm uma boa qualidade. Eu já conversei com várias pessoas que foram fazer esses cursos e se frustraram muito, porque não aprenderam nada daquilo que era importante de fato no trabalho dela. Então, talvez a gente esteja precisando conjuntamente criar esses espaços com mais qualidade e possibilidade realmente de mudança, né? Exatamente, E não, isso não está organizado. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que é muito importante vocês saberem que essas atividades, elas não são regulamentadas, tá? Não existe quem faça essa fiscalização. Existe toda uma discussão que eu vou falar à frente, que o Conselho de Veterinária tem feito, e que eu acho que é importante vocês acompanharem, tá? A gente tem um outro problema que eu acho bastante grave, que é as políticas públicas corretas em detrimento das políticas partidárias. Então, a questão animal virou uma questão política, e não necessariamente positiva, né? Então, hoje a gente vê que muitas pessoas que nunca se preocuparam com animais, quando tem eleição, elas põem lá um monte de coisa a respeito dos animais, né? E, de fato, elas não estão preocupadas com fazer algo que é realmente necessário. Elas não ouvem as pessoas, principalmente os segmentos que são compostos pelas organizações não governamentais ou pelo voluntariado. Elas escutam uma ou outra pessoa, copiam modelos que não são completamente adequados e muitas vezes a gente se vê frustrado. Por quê? O dinheiro público é pouco e aí o que acaba acontecendo? Você vê o investimento num lugar que não está promovendo aquilo que a gente queria, né? Então a gente tem que tomar realmente bastante cuidado. Opa! O que é importante a gente saber? Todo mundo, eu enquanto cidadão, eu enquanto protetor, eu enquanto entidade protetora de animais, ou eu enquanto profissional que trabalho na saúde e na promoção da vida do animal. Eu posso ser um veterinário ou até um biólogo, né? A gente tem uma política mundial hoje em dia chamada saúde única, que é defendida pela Organização Mundial de Saúde. E o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, está na contramão dessa política. Então, hoje nós temos muitas dificuldades de trabalhar isso de forma correta. Da mesma forma, a recuperação e a preservação ambiental. Isso são desafios que nós, que somos protetores de animais, independente de que espaço eu esteja, eu preciso entender, eu preciso saber o que está acontecendo. Porque muitos dos nossos argumentos para que as políticas públicas sejam implantadas, elas estão justificadas em políticas mundiais, que são proferidas por órgãos de referência. Como vocês acabaram de ver, né, serviços de resgate, acolhimento de animal, atendimento clínico, cirúrgico, cuidados de enfermagem terapêuticas, cuidados de recuperação de fisioterapia, manejo de animal, comportamento, bem-estar animal, participação em discussão de política pública para construir.
Tudo isso faz parte da vida das pessoas da proteção animal hoje em dia. Tudo isso. E será que a gente está capacitado? Será que a gente tem conhecimento para poder fazer a coisa da forma correta? Será que eu também copiar o modelo de um outro município, sem de fato analisar se ele se adapta à minha cidade, está certo? Vocês viram modelos de programas de adoção maravilhosos, mas a gente não pode copiar exatamente igual. De repente vai ser igual no fim, mas eu tenho que fazer uma análise antes. Eu preciso olhar se a minha realidade e aquela realidade, elas vão poder trabalhar igualmente, né? Até para eu propor para um político que eu quero que faça na minha cidade, o que eu estou sentindo que tem falta no meu município. Então, os médicos veterinários, que ficou faltando, eu não sei o motivo, mas está faltando um pedaço aí das palavras, né? Eles, na verdade, são muito importantes nisso, porque eles têm muito conhecimento e informação. E, na verdade, a gente conhece muitas vezes o veterinário só nessa formação clássica aqui, né? Que ele entende de clínica, cirurgia. Mas, hoje em dia, os médicos veterinários, nós temos 208 escolas de veterinária no Brasil. É muito, é demais. Só para vocês terem uma ideia, em Portugal existem 3 escolas de veterinária. Então, ter 208 escolas de veterinária não quer dizer que todas são boas. Do mesmo jeito que o curso técnico, tá? Então, a gente precisa ter claro que existir muitas escolas de veterinária pode não ser suficiente para aquilo que a gente precisa para formar um bom profissional. Mas, independente disso, as boas escolas têm formado profissionais nessas diferentes áreas que dizem diretamente aquilo que nós lidamos no dia a dia das entidades de proteção animal. Ou seja, eles trabalham com animais silvestres ou selvagens. Hoje em dia existe a medicina veterinária do coletivo, que fala diretamente aos serviços de controle de zoonose dos municípios, aos abrigos de animais. É uma área nova da medicina veterinária que tem contribuído muito em como é que eu vou tratar esse coletivo dos animais, e mesmo no caso dos acumuladores de animais, no caso dos animais que vivem em comunidades de rua. A medicina veterinária legal, que é o que nos dá um embasamento para a gente poder justificar corretamente um laudo técnico sobre maus tratos, abusos, negligência, e a ciência do bem-estar animal. Eu sei que eu tenho 1 minuto e 5 segundos para falar, não vou conseguir acabar, mas eu preciso falar uma coisa importante sobre bem-estar animal. Infelizmente, hoje, o bem-estar animal é usado de uma forma muito equivocada no Brasil. Então, a ciência do bem-estar animal é uma coisa muito ampla, muito complexa. E muitas pessoas se apropriam dessa expressão bem-estar animal para enfiar em tudo e dar uma falsa ideia para a gente que está se pensando de fato em fazer coisas boas para os animais. Então, a gente precisa aprender a ler o que está por trás disso, né? Eu acho que ela é uma ferramenta fundamental que faz com que a gente consiga criar políticas públicas, com que a gente possa convencer aquele tomador de decisão que está próximo da gente, é que nós temos que mudar. Mas a gente tem que entender o que é bem-estar animal. E os médicos veterinários são os profissionais que estão com o melhor embasamento para isso. Infelizmente, ainda ela não é uma disciplina obrigatória na grande maioria das escolas de veterinária, mas isso vem mudando gradativamente. Então, não sempre que tiver a palavra bem-estar animal, só numa frase, desconfia, porque nem sempre isso é o que, na verdade, a gente precisava. E também, hoje, a gente tem muitos especialistas em diferentes áreas que aproximam muito a medicina veterinária da medicina humana com recursos para tratamento, né? Na verdade, nós sabemos que para os médicos veterinários entrarem nesse trabalho, não é só nas entidades de proteção animal que eles podem estar incluídos nessas ações voluntárias, mas é necessário que exista uma sensibilidade pessoal, né? Às vezes as pessoas não nascem com isso, mas vão sendo despertadas ao longo da vida. A formação acadêmica, ela pode ser um ponto bem interessante. Algumas escolas de veterinária, como a USP, têm projetos específicos que levam os alunos a trabalharem desde o primeiro ano da faculdade em projetos. Então, eu recomendo a todos vocês que, se nas cidades que vocês moram ou na região existe uma escola de veterinária, se não existe nenhum projeto comunitário, por que não ir lá e levar uma proposta de um projeto, propor uma proposta de projeto? Se vocês não têm ideia de nenhum, o fórum pode servir como uma fonte de informação, de consulta, não necessariamente para nós fazermos o projeto, mas para orientar vocês, pessoas que possam contribuir com vocês nessa questão.
Muitas vezes a gente vê médicos veterinários que fazem trabalhos eventuais, periodicamente com entidades, ajudando, por exemplo, em programas de castração, né, atendimento clínico, ou fazendo uma participação mais efetiva. Por exemplo, eu sou médica veterinária, eu participo de 3 organizações não governamentais, eu sou diretora do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, eu sou coordenadora de projetos do ITEC, que é o Instituto Técnico de Educação e Controle Animal, que é uma ONG só de médicos veterinários que trabalha a humanização do serviço de controle animal, e de uma ONG na cidade que eu moro, que é o Grupo Vida Animal, que a gente tem uma clínica que faz atendimento clínico e cirurgias de castração. A gente tem 14 anos de existência. A gente já castrou, ao longo desse tempo, aproximadamente 15 mil animais, entre cães e gatos. E os médicos veterinários passam a ser fundamentais nesse trabalho, sejam com indivíduos voluntariamente, por causa do conhecimento técnico. O único profissional que tem condição de dizer de fato para onde é que a gente vai, em todas as situações que envolvem os animais, é o médico veterinário. Não tem outro, tá? Por isso eu não concordo com o atual juramento do médico veterinário. Porque antes de falar da importância da preservação da vida dos animais, ele fala em relação ao animal servir ao homem, né? E eu acho que é justamente o contrário. Somos nós veterinários que temos que servir a esses animais. Nós somos a única profissão, tá? Não tem outra. Não tem outra. Eu atualmente posso dizer para vocês, porque eu tenho um filho recém-formado que é biólogo, e eu tinha uma grande expectativa que na formação, e ele se formou na melhor escola de biologia, graças a Deus, no Brasil, tá? Mas ele mesmo tem essa crítica que, assim, muito pouco os biólogos aprendem sobre a vida dos animais. Muito pouco. Então, hoje, a questão mercadológica faz com que a gente se preocupe em criar tecnologia única e exclusivamente para servir a indústria. E a gente tem que tomar cuidado. A indústria farmacêutica, a indústria química, na área da biologia. E a parte das ciências da natureza está ficando muito para trás. Então, nós também, enquanto sociedade, precisamos estar atentos com isso. Então, muitas vezes choca você ver uma postura de um biólogo, ou até mesmo de um veterinário, em relação a algumas ações. Mas é por isso, porque nós, enquanto sociedade, estamos endossando essa postura. Então, às vezes, ao invés da gente bater de frente com o veterinário, a gente precisa chamar ele e falar, não, vem cá, cara, vamos sentar, vem conhecer um pouco como é, e a pessoa precisa estar desarmada dos dois lados para isso acontecer. Mas é o único profissional que tem conhecimento técnico para nos ajudar. É a única profissão específica que forma indivíduos na defesa dos animais com conhecimento. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu já sou formada há 32 anos pela Unesp de Botucatu, mas, assim, já existem muitos veterinários que trabalham na proteção e defesa animal. Isso há 20 anos não era verdade. Às vezes a gente tem a impressão que, assim, nossa, né, não está acontecendo nada. Para quem tem mais idade como eu, pode olhar para trás e ver o quanto a gente já conseguiu mudar em relação à proteção animal, fazer pressão nos órgãos públicos para essa mudança. E muitos veterinários que eram tímidos mudaram por conta disso. Ações diretas específicas para com os animais e formações únicas nas políticas de saúde, como eu falei para vocês, né? Vou passar todos de uma vez. Na verdade, nós temos hoje profissionais que podem trabalhar com tudo isso que vocês estão vendo aí, que eu tenho certeza que de alguma forma está espelhado o trabalho que vocês fazem, né? Talvez o que mais as pessoas conheçam seja este outro, trabalho no controle de população de cães e gatos. Talvez esse seja o carro-chefe da proteção animal do Brasil todo, né? Mas ontem mesmo no seminário do Fórum, nós fizemos questão de termos 6 mesas diferentes de discussão. Algumas pessoas que estão aqui estavam lá ontem. E nós discutimos todos os assuntos que são afeitos à proteção e à defesa animal. Porque não é admissível mais, hoje em dia, que as pessoas ligadas à proteção animal não lembrem dos porcos, das vacas, das galinhas, dos gansos. Recentemente nós tivemos a questão do foie gras, né? A gente não pode esquecer dos animais que são usados na pesquisa científica, né?
e muitas vezes esse enfrentamento é difícil. Por exemplo, nós, no Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, nós indicamos desde o primeiro grupo de gestão do Conselho, nós temos representantes lá. E precisa ter. Dói o estômago, a gente passa mal, mas às vezes para mudar o mundo tem que ser assim. Quando a gente começou essa discussão, e eu sou uma pessoa que fiz parte desde o primeiro dia da discussão, da mudança do comportamento dos centros de controle de zoonose, aceitando o que, na verdade, hoje a gente tem como... Ninguém discute mais que castrar bicho é importante. Ninguém, em nenhum lugar. Tá? E isso foi muito difícil. Nós todos somos vítimas do bullying da pior forma no nosso trabalho por conta disso. E hoje, está aí. Então, nós temos que insistir. Às vezes, a gente tem que tomar um remédio para o fígado, 1 quilo de calmante, e ir lá e ouvir, e escutar. E temos que garantir os nossos espaços de discussão. Eu faço parte hoje, em Jundiaí, pela minha ONG, do Conselho de Meio Ambiente. Faz 18 anos que eu estou no Conselho de Meio Ambiente. Ah, mas o que você está fazendo no Conselho de Meio Ambiente? Vou dizer para vocês que, infelizmente, até hoje, eu sou a única pessoa que falo da questão dos animais silvestres, os domésticos, dentro do Conselho. Então, a gente precisa participar. Né? Ah, mas o que eu vou perder 2 horas, 3 horas, 4 horas por mês, gente? O que custa? Ali dentro se constrói hoje muito da política pública em relação aos animais. Então, vocês precisam ir. Ah, mas eu não sei como é que eu faço. Viu? Vê se o seu veterinário sabe, chama ele, pede para ele participar. Ah, tem uma CEUA na minha cidade. Vai participar. Não precisa entrar na fadiga da compaixão, como disse Elizabeth, mas precisa participar. Bom, só para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo existem mais de 300 organizações de proteção e defesa animal, só no estado de São Paulo. Então, aqui a gente tem algumas que estão cadastradas no Conselho de Veterinária. Quando eu digo que algumas ONGs estão cadastradas no Conselho de Veterinária, é porque, na verdade, essas ONGs hoje já têm médicos veterinários dentro do seu quadro funcional. Seja como um voluntário, seja como um membro da diretoria, que vai mexer um pouco na questão administrativa. Mas das 300 ONGs só no estado de São Paulo, 159 entidades só têm médicos veterinários como responsáveis técnicos. Ou seja, existe uma quantidade enorme de ONGs que ainda não tem um profissional atuando nessa área. Bom, por que é importante o médico veterinário lá também? Porque a partir do momento que os programas de controle populacional começaram a aparecer, vocês não imaginam que foi assim, ah, nós vamos fazer castração, tá? Então, tudo bem, vamos organizar e vamos fazer castração. Não, tem um regramento para se cumprir. E o Conselho de São Paulo foi o primeiro que estabeleceu o regramento para quê? O regramento, vocês precisam entender, que não é para complicar a vida de quem quer fazer programa de castração, é o contrário. É para evitar que qualquer pessoa sem nenhuma capacidade venha se voluntariar para fazer um trabalho e a vida dos animais esteja sob risco, que é o que mais a gente vê. Porque, infelizmente, muitas vezes se formam empresas para ganhar dinheiro com programas de castração, e não, na verdade, para fazer um trabalho ético e adequado em relação ao controle reprodutivo dos animais. Então, eu já enfrentei problemas assim no meu trabalho, quando eu trabalhava no município de Jundiaí, posso dizer para vocês, a gente querer castração, além de querer lutar por ela, tem que garantir que a qualidade desse trabalho vai acontecer. Então, a gente precisa de leis para isso. De toda forma, hoje isso é uma coisa nacional. O Conselho Federal de Medicina Veterinária regra os programas de castração ou as atividades. Seja mutirão, seja um programa no município, tem uma regra para cumprir. Tá? Isso é super importante, porque obriga que o gestor público vai fazer também, tenha condições de estabelecer um pré-requisito adequado para garantir que o serviço vai ser feito com qualidade e sem risco para os animais. Uma outra coisa importante é que precisa de uma legislação para se estabelecer como é que os serviços médicos veterinários também vão ocorrer nos diferentes locais. Porque, como eu disse para vocês, mais de 200 escolas de veterinária é um problema, né? E, em muitos lugares, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer. Mas será que tem registro? Será que nós estamos fazendo a avaliação adequada? Cabe às ONGs acompanhar esse trabalho também, porque muitas vezes a gente vai numa clínica, vê muitas irregularidades, mas tem medo de, na verdade, tomar uma atitude
e não sabe onde agir, né? É importante estar sabendo. E, recentemente, nós tivemos agora, em outubro de 2014, uma normativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária que obriga a que, inclusive, nos programas de adoção, a gente tenha médicos veterinários responsáveis. O médico veterinário não precisa estar naquele momento, mas ele tem que fazer parte disso. Por quê? Porque muitos problemas acontecem, tanto problemas de saúde para os animais, como problemas de saúde para uma comunidade. E a Natália até me pediu para falar uma coisa para vocês que eu acho super importante, que é a questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje o voluntário é seu amigo, ele trabalha com você, mas amanhã vocês podem brigar e isso virar um processo grave do ponto de vista trabalhista. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em cumprir regras que já estão estabelecidas por alguns conselhos de classe e outras que não estão. Eu conheço muitos casos de grandes organizações não governamentais, ou assim, organizações importantes aqui no Brasil, e que sofrem processos trabalhistas importantes, então a gente tem que cumprir a lei. Por exemplo, existe a lei do voluntariado desde a época do Fernando Henrique Cardoso, se eu não estou enganada, é desde 2002. E todo trabalho voluntário, você tem que registrar, tem que ter um documento registrando que aquela pessoa está fazendo o trabalho voluntário, e toda vez que ela for trabalhar com você, você tem que ter como uma planilha de presença, que hora a pessoa entrou, que hora ela saiu, se possível que atividade ela realizou, e ela assinar na frente. Todos os dias. Tá? A gente não dá valor, mas eu já vi várias organizações não governamentais gastarem mais da metade do pouco recurso que já tinha disponível para pagar problemas trabalhistas. Então, tomem muito cuidado com isso também. Então, na verdade, o regramento ele serve para também salvaguardar, primeiro, os animais e depois as pessoas que estão envolvidas nesse critério. Né? Hoje em dia, na verdade, a gente tem a questão da responsabilidade técnica, que é uma obrigação. Então, hoje, o Conselho Federal e os conselhos estaduais estão trabalhando muito na responsabilidade técnica dos médicos veterinários em trabalhar nos diferentes segmentos onde, de alguma forma, os animais estão envolvidos. Aqui em São Paulo aconteceu uma coisa assim. Eu vou contar uma coisa rápida da minha vida pessoal para vocês entenderem porque chegou aqui. O Conselho de Veterinária passou por algumas mudanças administrativas há alguns anos atrás, e eu fui convidada para ser presidente da comissão de eleição do Conselho de Veterinária. E aí teve uma situação muito dura, porque teve um processo que correu na justiça, que era para resolver quem tinha ganho uma determinada eleição. E quando se resolveu, eu fui a parabenizar quem tinha ganhado e pedi para o presidente do conselho que a gente criasse em São Paulo a Comissão de Bem-Estar Animal, dentro do Conselho de Veterinária. Ele falou, ótimo, vamos criar sim. Então você cria e você fica de presidente. Só que por eu ser da proteção animal, tinha alguns enfrentamentos com os meus colegas, e muitas vezes esse enfrentamento não é, eu não olho para o Diógenes e discuto com ele o problema. Isso ocorre pelos bastidores. E eu acabei saindo da Comissão de Bem-Estar Animal depois de uns 5 anos que eu estava lá. E aí, como eu sou responsável técnica de várias organizações não governamentais, eu fui convidada para participar dessa reunião aqui o ano passado, no Conselho de Veterinária. E, a partir daí, se montou um grupo de discussão, me convidaram para fazer parte. Eu nem quis me voluntariar para fazer parte, porque já faço parte de um monte de coisa, não queria mais fazer parte disso, mas foi criada essa comissão de médicos veterinários, e, na verdade, se montou mais uma comissão que é de médicos veterinários em ONGs. Tá? É muito engraçado porque talvez seja a única comissão que nenhum veterinário discute nada sobre pagamento, ressarcimento. A nossa discussão é muito outra, tá? Só que, na verdade, a nossa realidade também é muito diferente. E nós tivemos recentemente a posse da nova diretoria do Conselho, e todas as comissões foram convidadas para falar sobre o que fizeram, o que não fizeram de trabalho dentro do Conselho. E as pessoas se espantaram com tudo que uma organização não governamental faz nessa área. Né? Quando a gente começou a ver, a gente viu que temos, como eu falei, poucos veterinários.
Os que existem, nem eles mesmos sabem tudo que eles podem fazer dentro das organizações não governamentais. Houve um reconhecimento por parte dos nossos colegas de outras áreas de como é complexa a atividade das organizações não governamentais e nós descobrimos que a sociedade também não sabe exatamente o que as ONGs fazem. As pessoas não sabem. Elas acham que assim, você é ONG, você tem a obrigação de recolher o animal que apareceu na minha casa, o animal atropelado, né? E vai por aí afora. Bom, qual é a nossa expectativa agora? A nossa expectativa é criar uma aproximação entre as organizações não governamentais, os médicos veterinários e o Conselho, justamente para vencer esses problemas que eu falei que existem. Os cursos de formação que não são eficientes, os problemas trabalhistas que têm sido apontados pelas pessoas. Então, tudo isso são temas que nós, e por isso eu pedi para a Beth e para a Natália um espaço para vir falar com vocês, porque a gente pretende criar um selo no Conselho que chama ONG Legal. Qual é a nossa ideia com isso? É realmente mostrar que aquela ONG tem um trabalho, que tem um reconhecimento e que tem um profissional que apoia o trabalho que é feito ali. Se possível, que ele seja um responsável técnico. Porque na obrigatoriedade da responsabilidade técnica, ainda não estão incluídas as entidades não governamentais de proteção e defesa animal. Nós acreditamos que em breve isso vai fazer parte. Porque a organização não governamental, de fato, é aquela que tem CNPJ e tudo mais que vocês sabem, né? Então, a partir daí, você passa a ser fiscalizado como qualquer outra empresa ou qualquer outro organismo. No Brasil, a gente não tem diferença com relação a isso. Nós esperamos, com isso, atingir resultados concretos na sociedade, com melhoria da qualidade de vida dos animais, seu bem-estar, e promovemos a saúde única, valorizando o papel dos veterinários nas diferentes atividades desenvolvidas na ação junto à comunidade. A gente tem vários materiais, nós estamos terminando a produção de materiais técnicos sobre castração, feiras de adoção, programas de ação na comunidade que vão estar disponíveis no site do Conselho. Qualquer organização não governamental vai poder consultar, tirar suas dúvidas do que ela precisa olhar e se preocupar em relação a isso. Eu quero fazer uma campanha de vacinação na comunidade. Como é que eu faço? Qual é o passo a passo? Eu quero fazer um mutirão de castração numa comunidade que não tem um local próprio. Eu vou poder montar uma tenda e fazer um trabalho? Porque a gente sabe que isso tem sido uma coisa que tem acontecido. E por isso, eu queria alertar vocês só de uma questão. Poucos dias antes da troca da nossa diretoria no Conselho, saiu esse artigo e fomos nós que cutucamos a onça com vara curta para que, na verdade, isso acontecesse. Infelizmente, nem sempre quando se organiza os programas de castração, em mutirões, em atividades de campo, se pensa de fato que a gente tem que tomar alguns cuidados. Uma cirurgia de castração, senhores, ela precisa ser feita dentro de todos os critérios de higienização, esterilização e cuidado. Não é porque o animal é de uma pessoa pobre que eu posso fazer a cirurgia em qualquer lugar e de qualquer jeito. E, infelizmente, nós temos visto que algumas entidades têm feito isso. E a gente não pode admitir, eu, enquanto veterinária, não posso admitir isso. Que a vida daquele animal esteja em risco, fazer num lugar de terra, num lugar aberto. Eu castrando o animal aqui, todo mundo sentado aqui olhando. Não é possível, não é admissível isso. Existe uma questão ética, existe uma responsabilidade, um respeito pela vida daquele animal. Existe um risco de doença, de problemas anestésicos. Então, eu queria alertar vocês, quando eu trouxe essa matéria, ela está disponível no site do Conselho, eu queria que todos vocês lessem, que a nossa ânsia de fazer o bem pelo animal tem que pensar que no fim de qualquer processo, todos eles têm que sair vivos e saudáveis. Todos. Todos os animais têm que sair vivos e saudáveis. Que os veterinários precisam ter condição de avaliar se aquele animal pode passar por um procedimento cirúrgico. Não existe uma única regra. Cada animal é um animal. Né? Cada um tem uma biologia. Então existe, vamos castrar animal com 2 meses de idade? Espera aí, eu não posso adotar isso como uma regra para sempre. Eu posso castrar animal que está no cio? Depende. Por isso, senhores, eu, enquanto veterinária, queria muito pedir a vocês que
até para manter a saúde mental e a condição de fazer um bom trabalho, sempre pensem, procurem um médico veterinário. Se vocês não têm, o Fórum Nacional, é meu papel, enquanto diretora técnica, está à disposição para atender a todos, né? O site do Fórum, a Beth já colocou aqui, e eu já agradecendo, deixo aqui meu contato, se alguém de vocês precisar. Eu me aposentei há pouco tempo do serviço público, então, assim, eu decidi, pessoalmente, que daqui até o dia que eu morrer, eu vou fazer 55 anos a semana que vem, eu pretendo dedicar minha vida a poder ajudar as pessoas, ajudar os animais, fora tudo que eu faço. Então, por isso, eu estou aproveitando falar isso aqui para vocês, porque eu sei que é uma estrada comprida, tá? É uma estrada comprida, é difícil, e eu muitas vezes estou no papel de vocês, como protetores e não como veterinário. Tá? Eu muitas vezes estou no papel de guardião de um animal que está doente, que é meu e que eu também sou veterinário. Então eu sei o quanto é difícil. Eu não estou dizendo isso simplesmente para pôr uma palavra bonita aqui. Então, por favor, se vocês precisarem, procurem. Chamem os veterinários das suas comunidades, divulguem que o Conselho tem agora esse grupo de trabalho. A nossa ideia é estar ajudando e participar, não só minha, mas da comissão que eu presido. E eu agradeço muito a oportunidade, Natália, Diógenes. Eu sei que passou o tempo, mas eu achei que era bastante importante, principalmente depois da fala do Dr. Futema, dizer isso para vocês. Muito obrigada.